Olá, você já teve dor no pescoço ou nas costas e ficou com receio de ser hérnia de disco? Sabia que nem toda dor nas costas e no pescoço são causadas por hérnia de disco? No vídeo de hoje, vou explicar tudo sobre essa doença tão temida, desde sintomas, diagnóstico, sinais de gravidade, tratamento e muito mais. Mas antes, gostaria de lhe pedir encarecidamente a sua inscrição. Estamos trabalhando pesado para lhe entregar o melhor conteúdo sobre saúde, bem-estar e o mundo da musculação. Vamos lá! Antes de tudo, você precisa saber quando deve suspeitar de hérnia de disco. Existem vários pontos que você deve notar, e eu vou destacar os principais deles. Primeiro, você tem dor nas costas ou no pescoço que irradia para outro lugar. Geralmente, a hérnia de disco pode acontecer em qualquer região da coluna vertebral, mas é mais frequente na coluna lombar e cervical. A pessoa pode sentir dor no local da hérnia e também em outros locais, o que chamamos de irradiação. Por exemplo, se a hérnia está na coluna lombar, pode ocorrer dor lombar baixa e dor irradiada para a perna, incluindo o glúteo, coxa e podendo ir até o pé. Esse quadro é chamado de lombocetalgia ou popularmente conhecido como dor no ciático. No caso da hérnia de disco cervical, pode ocorrer dor no pescoço com radiação para o braço e até a mão. A dor pode vir gradualmente com o tempo ou de maneira súbita, principalmente após um esforço físico, um movimento brusco ou carregar peso. Pode piorar com algumas posições específicas do braço ou mesmo com a posição de dormir. Segundo, você tem formigamento, dormência ou perda de força em algum membro. Dependendo da gravidade, pode haver problemas de sensibilidade, como formigamento e dormência, e também motores, como a perda de força nos membros. O local desses sintomas vai depender da área afetada e segue a mesma lógica da dor. Nas vértebras lombares, ocorre nas pernas, e no caso das vértebras cervicais, nos braços. Na maioria das vezes, irá ocorrer em apenas um lado e, em geral, é gradativo. E terceiro, além desses sintomas, nos casos mais graves, a pessoa pode até sentir o períneo e perder o controle dos esfíncteres, principalmente o da urina. Isso, aliás, é um sinal de gravidade. Diante dessa situação, você deve procurar imediatamente um médico. Mas afinal, o que é hérnia de disco? Antes de explicar sobre o problema, preciso falar um pouco sobre a coluna. A coluna é formada por ossos chamados vértebras, que são separadas umas das outras por pequenas articulações e pelos discos intervertebrais. Esses discos são como pequenos amortecedores que têm dentro um conteúdo gelatinoso e, por fora, um tecido mais duro cartilaginoso. Sua função é diminuir o atrito e o impacto entre as vértebras e permitir o movimento entre elas. A hérnia de disco é uma condição na qual um disco intervertebral, uma estrutura que fica entre as vértebras da coluna vertebral, se rompe ou se desloca e pressiona os nervos adjacentes. Essa pressão pode causar dor intensa e outros sintomas, como dormência, formigamento e fraqueza muscular. Os discos intervertebrais são compostos por um núcleo gelatinoso e uma camada externa mais rígida. Quando a camada externa se rompe, o núcleo pode vazar e pressionar as raízes nervosas próximas. As causas da hérnia de disco podem variar de idade avançada a lesões na coluna vertebral, como levantar objetos pesados de forma incorreta ou ter uma queda. Em casos mais graves é preciso passar por um procedimento cirúrgico. A cirurgia de hérnia de disco é um procedimento médico utilizado para tratar casos graves de hérnia de disco que não respondem a tratamentos conservadores, como fisioterapia, pilates, RPG, medicamentos entre outros. Geralmente, a cirurgia é indicada quando o paciente apresenta sintomas persistentes e incapacitantes, como dor intensa, fraqueza muscular e perda de sensibilidade nas pernas. Existem várias técnicas cirúrgicas utilizadas para tratar a hérnia de disco, sendo as mais comuns a dissectomia e a microdissectomia. A dissectomia consiste na remoção parcial ou total do disco intervertebral afetado, enquanto a microdissectomia é uma versão minimamente invasiva da dissectomia, que utiliza pequenas incisões e instrumentos de precisão para retirar apenas a parte do disco que está comprimindo a raiz nervosa. Após a cirurgia, o paciente é monitorado por alguns dias para garantir que a recuperação está ocorrendo sem complicações. Em geral,
É necessário seguir um período de repouso e evitar esforços físicos por algumas semanas, além de realizar fisioterapia para fortalecer a musculatura das costas e prevenir novas lesões. É importante ressaltar que a cirurgia de hérnia de disco é um procedimento sério e que deve ser avaliado cuidadosamente pelo médico, levando em consideração o quadro clínico do paciente e as possíveis complicações associadas ao procedimento. Além disso, é fundamental seguir todas as orientações médicas e realizar o acompanhamento adequado para garantir uma recuperação completa e segura. Espero que este vídeo tenha sido informativo e útil para você entender melhor sobre hérnia de disco e como tratar essa condição dolorosa. Se você gostou do conteúdo e quer continuar recebendo dicas de saúde e bem-estar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber novos vídeos toda semana. Além disso, deixe o seu comentário abaixo compartilhando suas dúvidas e sugestões para futuros vídeos. A sua participação é muitíssimo importante para nós.